graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Obrigada, Ministério de Louvor, Ana, derramando do céu sobre as nossas vidas. Quantos sentem a presença do Senhor aqui neste lugar, digam glória a Deus. Presença poderosa do Senhor. Que o amor do Senhor possa completar aí o seu coração. Você também que nos assiste, inclusive a minha família, meu pai, minha mãe. Um beijo para o meu pai e para minha mãe que me assistem lá de Belo Horizonte. Deixa eu ver aí se a sua Bíblia está com você. Levanta a sua Bíblia aí bem alto. Quem não tem Bíblia impressa no celular, pode levantar o celular também. Está valendo. Sabia que nós precisamos, meus irmãos, valorizar mais a Bíblia? Essa semana nós atendemos uma pessoa no gabinete e ela dizia para nós que ensina seus filhos quanta luta foi, quantas pessoas morreram para a Bíblia chegar até nós. E aquilo falou profundamente ao meu coração, a forma como aquela mãe disse que ensinava seus filhos. E quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Às vezes nós estamos em busca de profecias, de resposta da boca do homem, sendo que todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, Ele falará com você. Valorize mais a palavra de Deus. Valorize mais o que Deus deixou aqui para você. Levanta a sua Bíblia bem alto e diga com fé: Senhor, fala comigo. Não somente agora, mas todos os dias em que eu abrir a tua palavra, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Você crê que o Senhor vai falar com você nessa noite? Então abra comigo a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Isso, enquanto a gente abre, a gente diz glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 4. Neemias, capítulo 1. Vou esperar você encontrar no Velho Testamento, Crônicas, Esdras, Neemias. Bem no começo. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estou esperando, as folhas ainda estão passando, né? É gostoso esse barulho das folhas da Bíblia, né, gente? Amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu gostaria que você repetisse após mim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Feche os seus olhos, Pai. Tu sabes, Senhor, que é com muito temor e tremor que eu fico diante da Tua igreja. E eu oro nesse momento, Senhor, para que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre a minha vida,
que o Senhor faça de mim um canal para a vida de cada uma dessas pessoas e que a expectativa delas não estejam em mim, mas estejam no Senhor, porque certamente eu posso decepcioná-las, mas o Senhor pode falar. Ainda que eu seja imperfeita e tenha falhas, o Senhor é fiel com a tua igreja. Fala a cada coração nessa noite, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero começar a palavra dessa noite contando algo que aconteceu no Brasil alguns anos atrás, que foi a maior catástrofe ambiental que nós vivemos, que aconteceu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, meu estado, que foi o rompimento da barragem em Fundão. Eu conheço de perto essa história, não pelos noticiários, mas porque o meu irmão era funcionário da empresa responsável pelo rompimento da barragem. Portanto, eu acompanhei todos os acontecimentos, mesmo estando de longe. Foi no ano de 2015, mais precisamente em novembro de 2015, e nós estávamos pastoreando na cidade de Itapurá, no Mato Grosso, quando recebemos a notícia de que a barragem havia rompido e estava arrasando com tudo o que via pela frente. Minha primeira preocupação é se aquela lama imensa tinha alcançado a casa que meu irmão morava, porque ele estava lá bem perto. Mas depois de alguns infindáveis minutos, sem conseguir falar com ele, nós obtivemos resposta de que ele estava bem. Mas o desastre foi algo tão terrível, tão arrasador, que acabou causando um estrago não apenas na região de Brumadinho, mas aquele mar de lama percorreu mais de 1.000 quilômetros, destruindo o Rio Doce, alcançando o oceano no estado do Espírito Santo, destruindo toda a flora e fauna e tudo que via pela frente. Tudo que vocês imaginarem que tivesse vida foi destruído por aquele mar de lama. 19 pessoas morreram. Durante muitos dias, alguns ficaram desaparecidos no meio daquela lama. E foram mais de 62.000 litros de lamas e restos de mineração que destruíram não somente Brumadinho, mas muitas cidades ao redor e até mesmo distante dali. Essa história, mesmo que eu estivesse distante, me deu um abalo, afetou o meu coração, me trouxe preocupação. E enquanto eu preparava essa palavra no decorrer dessa semana, eu fiquei me perguntando como reagir aos desastres e às lutas da vida. Como nós devemos nos posicionar frente a todas as lutas que nós enfrentamos, sejam elas pequenas ou grandes. Como podemos lidar e de que maneira nós devemos reagir a todas as notícias terríveis que recebemos. Como sobreviver emocionalmente, espiritualmente, a essas avalanches de problemas e de adversidades que nós enfrentamos. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar com você hoje, à luz das Escrituras. Eu quero falar nessa noite sobre posicionando-se em tempos difíceis. Você pode repetir isso? Posicionando-se em tempos difíceis. Não são poucas, meus irmãos, as lutas que nós enfrentamos. E às vezes a luta que eu enfrento pode não ser uma luta para você. Às vezes algo que é um problema na minha vida pode não ser um problema para você. E nós não podemos fazer comparações, preste atenção,
Não podemos fazer comparações com relação às lutas. Amém. Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Amém? Amém? Não? Vai melhorar. Amém? Eu vou falando e vocês vão melhorando aí, pessoal. Nós não podemos fazer comparações no que diz respeito às lutas que nós enfrentamos, porque cada um sabe da sua estrutura, cada um sabe da sua capacidade, cada um sabe de si. A luta pode ser uma enfermidade, a luta pode ser um filho rebelde. Você gerou um filho e esperava que tudo que ele fosse viver não é o que você esteja vivendo. E isso pode ser uma grande luta para você. A luta pode ser um diagnóstico de uma cura incurável ou um casamento por um fio. A luta pode ser as contas intermináveis ou o gasto que você excedeu no que você podia. E isso pode estar tirando a sua paz. A luta pode ser uma vida fria espiritualmente dizendo, e talvez você esteja na igreja porque se acostumou a isso, mas de repente por dentro talvez você esteja morrendo, e essa talvez seja a maior luta da sua vida. Porque diante de todas as lutas que nós vivemos, meus irmãos, não há luta maior, não há tragédia maior de que uma vida sem Deus. De todas as lutas que eu e você enfrentamos ou enfrentaremos, não há nada mais terrível do que pensarmos que podemos viver sem Deus. No entanto, algumas lutas são tão arrasadoras que tiram o nosso chão. Existem notícias, existem baques, impactos que nós sofremos, que nos desestruturam completamente. E quem sabe você está aqui nessa noite e você pense, eu nunca enfrentei algo assim. Veja isso como uma oportunidade de Deus para te preparar. Porque cedo ou tarde, a luta vai chegar. Mas se você, quem sabe, está ouvindo essa palavra e está dizendo, eu estou enfrentando uma grande luta, eu quero já tranquilizar você. Deus vai te dar uma resposta nessa noite. Amém? E o texto que nós lemos nessa noite, meus irmãos, no livro de Neemias, é o começo da história de um povo devastado, arruinado, humilhado, destruído, em condições terríveis de vida. Neemias era filho de Acalias, descendente dos judeus que foram levados cativos para a Babilônia no tempo do rei Nabucodonosor. Neemias era copeiro do rei e ele ocupava uma posição muito importante e de confiança. Neemias foi o homem levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. O nome Neemias significa o Senhor consolou. E antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já leu o livro de Neemias? Levanta a mão. Amém. Tem muita gente que não leu. Se você não leu, e se você nem tem um plano de leitura bíblica, ou começou a ler no início do ano e parou, eu quero te aconselhar a ler o livro de Neemias. O livro de Neemias tem 13 capítulos. E ele tem uma história linda de alguém que se posicionou num tempo de muita luta. E eu sei que a maioria das mulheres da igreja já leram Neemias, porque é sobre esse livro que nós estamos debruçando no discipulado ao lermos o livro Personalidades Restauradas. Vale lembrar que a palavra do pastor para este ano de 2021 é que este seria o ano da restauração. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte para que o Senhor cumpra em nós tanto o seu querer quanto o seu efetuar. Se você deseja ser restaurado nesse ano, comece
seguindo essas orientações. E o livro de Neemias é uma história que vai nos ajudar nessa caminhada de restauração. Mas voltando ao texto que nós lemos em Neemias, a Bíblia diz que Neemias estava no palácio quando ele recebe seu irmão Anani com alguns homens numa espécie de caravana. E Neemias, ao receber o seu irmão, ele pergunta sobre o seu povo, como estava, os sobreviventes, aqueles que vieram do cativeiro. Neemias faz essa pergunta, e a resposta que Neemias recebe, talvez não fosse a resposta que ele esperava. A Bíblia diz que Anani responde para Neemias que os sobreviventes ao cativeiro estavam passando por grande sofrimento e humilhação. Anani conta que os muros haviam sido derrubados e que as portas tinham sido queimadas. Os sobreviventes do cativeiro estavam à mercê, abandonados, vulneráveis. Eu não sei se os irmãos sabem, mas naquele tempo as cidades eram cercadas por muros e enormes muralhas. Não eram como os muros da nossa casa, eram muros muito, muito grandes. E os muros de Jerusalém, que eram a proteção, tinha sido destruído, a cidade estava arrasada. Deus tinha permitido que o povo voltasse, mas a situação deles era muito, muito miserável. E a Bíblia diz que quando Neemias recebe aquela notícia, ele senta e chora. É como se Neemias não conseguisse ficar de pé. É como se as suas pernas tremessem e ele caísse sentado, e Neemias começa a chorar. E a Bíblia diz que Neemias não só chora naquele momento. A Bíblia diz que Neemias lamenta durante muitos dias. E jejua e ora. Mas o que eu quero destacar aqui nessa noite não é esse impacto que Neemias recebe quando ele ouve essa notícia. O que eu quero compartilhar da parte de Deus com você é o que Neemias faz depois que ele recebe a notícia. É qual o posicionamento que Neemias tem depois disso e que lições eu e você podemos extrair nessa noite para aplicarmos na nossa vida nos momentos difíceis que enfrentamos e que ainda iremos viver. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? As lições da vida de Neemias são para nós um grande ensinamento. E nós devemos ter uma postura frente às adversidades da vida. E a primeira postura de Neemias que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é: discipline-se a falar com Deus sobre tudo na sua vida, inclusive sobre as suas lutas e os seus sofrimentos. Vou repetir: discipline-se a falar com Deus, diga com Deus, sobre tudo na sua vida, inclusive sobre as suas lutas e sofrimento. O versículo 4 que nós lemos diz que Neemias passou dias lamentando, jejuando e orando. E nesse ponto, meus irmãos, eu quero destacar aqui a importância das disciplinas espirituais. Existem algumas práticas na vida cristã, algumas disciplinas, melhor dizendo, que foram sendo abandonadas ou esquecidas com o passar do tempo. Responda para si mesmo: algum momento da sua vida você orou 30 dias pelo mesmo pedido todos os dias? O grande detalhe não é orar. Orar eu sei que todos nós oramos. A grande diferença é o persistir em orar.
em falar com Deus sobre tudo e sobre todas as coisas que nós enfrentamos. Porque o que acontece muitas vezes é quando nós recebemos uma notícia difícil, quando somos abalados pelas lutas da vida, nem sempre nós dobramos os nossos joelhos e apresentamos primeiramente ao Senhor. A vida de oração é uma prática diária e constante, assim como o jejum. O jejum, meus irmãos, acreditem, parece algo obsoleto e ultrapassado. Mas lá em Mateus 9, 14 e 15, certa vez os fariseus perguntaram para Jesus: Jesus, nós fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não. E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus disse: virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Estes são os dias que nós devemos jejuar e orar com dedicação. E a primeira atitude de Neemias foi exatamente essa. Ele chorou, diga, chorou, jejuou e orou. Gente, chorar pode até trazer alívio, mas não resolve problema. Chorar pode ajudar por algum tempo, é bom chorar. Eu fico preocupada quando eu vejo uma pessoa me contando uma situação muito terrível, ela não consegue chorar, é bom chorar. Mas chega uma hora que você tem que, enxugar as lágrimas e falar para Deus. Dobrar os seus joelhos, e se você cair, que você caia na presença de Deus e fale para Ele, e jejue se for necessário, e apresente ao Senhor a sua causa. No livro de Neemias, eu estava folheando hoje, eu não consegui contar, mas eu contei pelo menos 10 orações, e o livro tem 13 capítulos. Neemias recebeu a notícia, chorou e orou. Neemias foi conversar com o rei perguntou para ele o que ele queria, ele orou. Neemias enfrentou a adversidade com seus inimigos e ele orou, pedindo a justiça de Deus. Quando ele se aproximava do rei, ele orava. Quando ele foi viajar, ele orava. Tudo o que Neemias fazia, ele apresentava ao Senhor. Será que tudo que nós fazemos tem sido apresentado em oração ao Senhor? Será que nós verdadeiramente perguntamos para o Senhor: Deus, o que eu devo fazer? Eu estou perdido. Será que de fato Deus é a primeira pessoa a quem nós recorremos nos momentos difíceis da vida? Ou nós pegamos o telefone e queremos propagar a tragédia o mais rápido possível? Deus precisa ser a primeira pessoa com quem nós devemos falar. Eu acho interessante nós pensarmos nisso. Afinal de contas, estamos aqui pelo nome do Senhor. Somos chamados de cristãos. E é a Ele, e tudo é para Ele que nós vivemos. Tudo é para o Senhor. Ao falar da disciplina da oração, em seu livro Celebração da Disciplina, Richard Foster desafia que nós cristãos oremos com dedicação por longos períodos, até que vejamos o agir do Senhor. A primeira atitude precisa ser sempre orar. Meus irmãos, quantos aqui podem dizer: eu sou cristão? Levanta a mão. Amém. Existem algumas disciplinas imprescindíveis para a nossa vida, que se nós não cumprirmos, nós não somos dignos de sermos chamados de pequenos cristos. Existe esse livro que eu citei, Celebração da Disciplina. Ele é um clássico de muitos anos, inclusive estudamos ele no primeiro ano de discipulado, e ele apresenta 10 disciplinas, e eu sugiro essa leitura. Inclusive estou pensando até em retomar ele no próximo ano.
E Ele vai nos dizer: oração, jejum, leitura, meditação, estudo, adoração, comunhão, solitude. E isso muitas vezes está bem distante da nossa realidade. Diga para si mesmo: assim como preciso do ar para viver, preciso da oração para ser transformado diariamente e mudar. Você concorda comigo que você precisa orar mais? Porque eu preciso muito. Eu preciso desesperadamente. Eu sei que tal qual esse ar que nós respiramos, precisa haver essa via de comunicação com o Senhor. Ao ponto de quando nós perdemos o chão, nós dizermos: socorre-me, Senhor. Ele precisa ser o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo nas nossas vidas. Você entende que nós precisamos orar mais? Amém? A segunda postura que nós devemos ter em tempos difíceis é não tentar esconder os nossos sofrimentos e dores. Eis o grande desafio. Porque hoje, dificilmente alguém demonstra fragilidade e necessidade de ajuda. A não ser algumas pessoas que fazem questão de escorar no seu sofrimento o resto da vida. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas em seu interior passam por grandes lutas, grandes sofrimentos. A postura de quem precisa se posicionar num tempo difícil é também não esconder a sua dor. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1 de Neemias, que Neemias chega na presença do rei para servi-lo. E não fica claro nessa tradução, mas passaram-se 4 meses do momento em que Neemias recebe a notícia até esse momento do capítulo 2, versículo 1. 4 meses se passaram e Neemias chega na presença do rei para lhe servir o vinho. E o rei pergunta: por que você está assim? Você está doente? O rei percebeu a tristeza no rosto de Neemias 4 meses depois. E nós muitas vezes queremos dar um de forte. Eu acho que se fosse nesse tempo e algum de nós chegasse na presença do rei, nós íamos fazer questão de sorrir para sair bem na foto, né? Afinal de contas, eu estou do lado do rei, é o meu momento de me promover. Mas Neemias não escondeu a sua dor. Neemias estava triste. Eu creio que durante todo esse tempo, orando, jejuando, esperando por esse momento em que Deus moveria o coração do rei em favor do que o Senhor ia fazer na vida de Neemias. E Neemias, sabe o que ele faz, gente? Ele abre o seu coração. Ele fala tudo para o rei que estava acontecendo. Como eu posso estar feliz, meu rei, se o meu povo está sofrendo, arruinado, humilhado? E Neemias fala tudo o que estava acontecendo para o rei. Talvez alguns de nós tenhamos uma briga ferrenha em casa, marido e mulher. Desculpa a expressão, mas o pau está quebrando. Aí chega alguém lá e a gente abre a porta com um sorriso no rosto, até trocamos carícias e está tudo bem, sendo que a sua casa está quase caindo. Talvez alguém esteja sendo agredido em casa e por medo de ameaças não tem coragem de dizer: socorre-me, eu estou a ponto de morrer. Não, nós queremos esconder a nossa dor. Talvez alguém esteja espiritualmente arrasado, preso no pecado, preso e arruinado por prisões terríveis, mas não tem coragem de dizer: eu preciso de ajuda. Quer sair bem na foto? Quem é que sai chorando? É só o sensacionalismo que sai chorando na foto.
Mas nós cristãos precisamos reconhecer que quando não estamos bem, nós não precisamos esconder isso. Há quem pode ajudar. Há quem pode te aconselhar. Muitas vezes estamos sofrendo durante anos e anos. Mas se você está me ouvindo aqui, e se você não abrir o seu coração, não tem como você ser ajudado. Comece falando com Deus, que com certeza moverá o coração de alguém, como moveu o coração do rei. E não se preocupe se você tiver que se humilhar. Quando nós falamos de humilhação, eu não estou falando de você chegar para alguém e implorar, mas um coração humilhado diante de Deus, porque foi isso que Neemias fez. Neemias se colocou no lugar do povo, pediu perdão pelos pecados que ele não tinha cometido. Neemias fez Deus se lembrar das promessas que ele tinha feito a Abraão. Disse: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele não disse perdoa os pecados daquele povo que está lá. Ele disse perdoa os nossos pecados. Portanto, a sua dor é a minha dor. Somos um corpo em Cristo Jesus. O seu sofrimento é o nosso sofrimento. Você não precisa viver essa vida arruinada, com esse lamaçal te afundando cada vez mais, influenciando não somente a sua vida, mas também de todos ao seu redor. Você não precisa viver assim. Humilhe-se na presença do Senhor e seja humilde para pedir ajuda. Não permita que Satanás te aprisione aí onde você está. Sabe o que é que difere uma pessoa que tem coragem de pedir ajuda da que não tem? Orgulho. Porque a gente faz questão de sorrir e dizer sim, sempre está tudo bem. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para que sejamos humildes. Neemias não hesitou em se humilhar. Que nós aprendamos nessa lição que Deus pode usar pessoas para nos orientar. Amém? A terceira e última característica de alguém que se posiciona em tempos difíceis é que nós devemos nos mover no Espírito. Diga assim: eu devo me mover no Espírito. Se tem uma coisa que fica bem clara nessa história e no livro de Neemias, é que Deus era com ele. Tudo que Neemias fazia, ele fazia sobre a direção do Senhor. Quando o rei pergunta para Neemias o que ele podia fazer por ele, sabe quando você solta aquela notinha assim com tanto de coisa escrita? Foi mais ou menos isso. Neemias fez vários pedidos ao rei. Neemias chorou, jejuou, orou, pediu ajuda e começou a se movimentar em Deus. Ele disse: rei, primeira coisa, eu preciso ir na minha terra. O rei pergunta para ele quanto tempo que ele ia ficar lá. Depois ele pede ao rei cartas para que ele pudesse passar no Trans-Eufrates, sem ser impedido de seguir a sua viagem. Depois ele pede outra carta para que ele conseguisse madeira para refazer as portas de Jerusalém. Como se não bastasse tudo isso, Neemias vai escoltado pela guarda real e os cavaleiros do rei Artaxerxes I. Neemias começa a se movimentar em Deus. Sabe o que eu me lembro? Que quando aconteceu o rompimento da barragem, no dia seguinte eu liguei para o meu irmão, e ele era motorista lá da empresa, que era um carro grande. Eu não lembro se era um ônibus ou se era uma van.
mas ele estava com aquele veículo cheio de colchões, água, suprimentos, papel higiênico, escova de dente. Você deve se lembrar que o Brasil se mobilizou para enviar água, porque não tinha água lá, nem para tomar banho, principalmente para beber. Até hoje, o pó do minério fica no fundo da caixa d'água. Eu sei porque eu estive lá antes e depois. O fundo da caixa d'água é cheio dos restos de minério até hoje. O meu irmão podia ficar escorado nisso. Eu trabalhei naquela empresa. Ah, meu Deus, meus amigos morreram, porque os amigos dele morreram soterrados. Mas ele começou a se movimentar em Deus. Sabe o que Deus está falando para você? Você precisa começar a se movimentar, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se você ora, se você é ajudado, você precisa começar a dar passos em direção a uma mudança de vida. Sabe o que eu ouço quando as pessoas mudam aqui de discipulador? Eu nem ia falar isso, mas eu estou lembrando. A gente às vezes tem que mudar as pessoas de discipulador. Acontece. Ai, pastor, eu vou ter que contar minha vida toda de novo. Não. O que você contou já não foi resolvido, gente? Você vai ficar lembrando a sua história de sofrimento todos os dias da sua vida até que ele venha. Não, meu filho, minha filha, você precisa começar a se mover em Deus. O que passou, passou. Deus concede oportunidades e você precisa caminhar em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Foi isso que Neemias fez. Foi isso que Neemias fez. Ele começou a se mover no Espírito. Ele poderia ficar lamentando o resto da vida. Meu irmão poderia ficar lamentando o resto da vida. Mas ele entendeu que aquilo era uma oportunidade em Deus de se movimentar e trazer mudanças da parte de Deus. E sabe como que eu concluo essa mensagem de hoje? Com o último ensinamento que Neemias traz, que mais toca o meu coração. Neemias, ele era bem mais do que um copeiro, sabe, gente? Neemias, ele era um homem de muita confiança e talvez você pense assim, como assim confiança? Porque a maioria de vocês sabem que Neemias experimentava o vinho para ver se ele não tinha veneno, porque naquela época os reis, eles morriam muito envenenados, era muito comum. Quem já assistiu esses filmes de época sabe disso. E Neemias provava do vinho do rei antes que o rei bebesse a bebida. Eu imagino que Neemias provava, o rei ficava olhando para ele para ver se ele ia começar a se sufocar. Demorava um tempo, concorda comigo? E por que ele era de confiança? Porque o rei tinha que se garantir que o próprio copeiro não iria envenená-lo. Neemias estava na presença do rei e da rainha, e os estudiosos dizem que ele era eunuco. Ele era de dentro da intimidade do rei e da rainha. E Neemias, se eu fosse falar na minha linguagem, não tinha nada a ver com essa história dos muros de Jerusalém. Nem lá ele tinha nascido. Era a história do povo dele. Ele nasceu no cativeiro babilônico. Mas Neemias, ao receber aquela notícia, recebeu o chamado de Deus para a vida dele. Assim como Moisés cresceu no palácio, criado pela filha de Faraó, e num determinado momento Moisés foi o libertador do povo de Israel, Neemias com certeza entendeu em Deus que toda a sua vida era para aquele momento daquela notícia. Como Esther, que também estava no palácio e ouve do seu tio, quem sabe não é para esse momento que você foi preparada. E a lição que Neemias nos ensina para finalizar é que nós devemos sim nos preocuparmos com o nosso próximo. Neemias não quis permanecer no luxo
real, porque ele considerou mais importante aquilo que era importante para Deus. Precisamos nos preocupar com o que é importante para Deus. Ficar no palácio era importante para Neemias, talvez. Ele não precisava se preocupar com aquilo. Mas Neemias entendeu em Deus que aquele era o momento que Deus tinha para colocá-lo no centro da sua vontade. Hoje nós tomávamos café da manhã lá em casa, e eu até contei, relembrando essa história, e aí a Bia falou, cadê a minha Bia? Tá aqui, a Bia falou, igual eu, mãe? A Bia, eu sou mineira, nós somos mineiros, a Bia nasceu em Cuiabá, porque nessa trajetória pastoral, nós moramos em outros estados. E aí já éramos pastores quando a Bia nasceu. Mas a Bia diz que tem um coração mineiro. Nós só fomos em Cuiabá 2 ou 3 vezes depois que ela nasceu. Mas todos os anos retornamos à nossa terra. E ela se colocou no lugar de Neemias pensando, como eu, quando eu recebi a notícia do rompimento da barragem. Claro que não se compara o propósito de Neemias com o que eu estou contando aqui acerca da minha vida. E é exatamente isso. Talvez aquilo que é mais difícil na sua vida é o que Deus vai usar para colocar as coisas no devido lugar. Ainda que você não entenda, ainda que seja muito difícil, ainda que você perca o jogo das pernas, ainda que você chore e lamente, ainda que você se desespere, pode ser, sabe por quê? Porque você não está aqui por acaso. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque você é separado de Deus. Porque Deus te chamou e te formou no ventre da sua mãe. E porque Ele está permitindo que você escreva os seus dias com o Espírito Santo te conduzindo. Portanto, se você está enfrentando uma luta, eu quero te dizer, pode ser que depois dessa luta, você enxergue os propósitos que Deus tem para você. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Neemias não faz menção, o livro de Neemias não faz menção a Jesus, mas ele aponta para Jesus. Porque quando o decreto do rei Artaxerxes é emitido, começa-se a contar as 70 semanas de Daniel, que culmina no Novo Testamento. Tudo isso, assim como tudo na nossa vida, tem um propósito de Deus. Você crê nisso? Talvez você esteja passando o momento mais difícil da sua vida. Talvez você pense, meu Deus, eu não vou sobreviver. Mas eu quero te lembrar alguns textos da palavra de Deus, como por exemplo Jeremias 28:11, quando o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o apóstolo Paulo diz, uma das palavras que mais toca o meu coração, está em Romanos 8:18, quando o apóstolo Paulo diz, eu estou absolutamente convencido de que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você pode curvar a sua cabeça nessa hora? Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dor, comece falando agora para o Senhor. Comece falando para Deus. Você não está aqui por acaso. E pode ser que essa oração seja a oportunidade que Deus está te dando para mudar o curso da sua vida hoje. Senhor, queremos nesse momento, Pai, engrandecer o nome do Senhor. E nesse momento também, Deus, eu quero orar
pela vida de cada um desses meus irmãos que aqui estão e que receberam essa palavra em seus corações. Eu não conheço o coração, a mente, a vida ou a situação que cada uma dessas pessoas estão vivendo, mas a Bíblia diz que ainda que a palavra chegou à boca, tu já conheces. O salmista diz que o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Portanto, eu sei, meu Deus, que o Senhor conhece e sonda os corações nessa hora. Assim como tu conheces, Pai, as adversidades e as maiores dores que cada pessoa tem enfrentado. E eu oro neste momento, Senhor, para que estes corações entendam e sejam fortalecidos no Senhor nessa noite. Porque ainda que as coisas saiam do nosso controle, nada sai do controle do Senhor. E eu declaro sobre a vida de cada homem, de cada mulher, que eles terão vida de oração. Que antes de falar para o mundo ou para as pessoas, eles dobrarão os joelhos e falarão com o Senhor. Eu declaro homens e mulheres que jejuarão e colocarão o rosto no chão e se humilharão diante do Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham diante do Senhor, no devido tempo serão exaltados no Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor encontre aqui homens e mulheres sinceros e transparentes, que reconheçam que precisam de ajuda para serem tratados pelo Senhor. Que todo orgulho caia por terra. Que tudo aquilo que prende essa vida seja estraçalhado no nome de Jesus. Que toda cadeia seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. E que este homem, essa mulher, esse jovem, essa criança possam se derramar no Senhor e serem ajudados por um homem e uma mulher de Deus. Quem sabe você que me ouve, talvez diga assim: eu nunca encontrei alguém que me ajudasse. Eu quero declarar que Deus vai colocar no seu caminho um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo para te ajudar a vencer essas lutas da vida. E eu declaro que você vai mover-se e movimentar-se totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quem recebe essa oração diz amém. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você está aqui, nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus, mas sentiu que essa palavra tocou ao seu coração, sentiu no seu espírito algo diferente e você deseja mudar de vida. Eu não estou te chamando para mudar de religião, eu estou te convidando para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida para o Senhor Jesus? Levante sua mão bem alto para que eu possa te ver. Levante a mão bem alto. Amém. Estou vendo uma pessoa ali, 2, amém, 3, amém. Mais alguém? Levante a mão bem alto. Amém. Mais uma pessoa, amém. A igreja continua orando. Eu quero saber se há alguém aqui. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda glória, toda honra. É tudo sobre o Senhor Jesus. Eu quero saber se há alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar. Você serve a Jesus e por algum motivo você se distanciou dos caminhos do Senhor. E você também ouviu essa palavra e deseja voltar para os braços do Pai. Seu coração queimou de saudade. Eu quero te dizer, Deus está com saudade de você. Deus está te chamando de volta e você é filho amado, filha amada. Há alguém que deseja se reconciliar? Levante sua mão bem alto para que eu possa orar por você. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Há mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Levante sua mão, eu quero orar por você nessa hora. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você aqui na frente, porque eu quero olhar nos seus olhos de perto
e orar por você. Vem aqui, você que levantou a mão. Quem estava do lado dessa pessoa que levantou a mão, pode acompanhar ela até aqui, trazê-la, para que a gente possa abençoar. Eu quero te conhecer de perto. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você pode ter certeza, essa igreja está feliz pela sua decisão e deseja cuidar de você. Venha aqui na frente, eu quero orar para você de perto. Venha que eu quero te abençoar. Você que quer reconciliar, você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Isso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Nós vamos apresentar ela hoje, sua filhinha? Amém. Chega aqui mais perto aqui, amiga da Bia, que o Senhor te abençoe. Vamos ficar aqui bem perto aqui para mim orar por vocês. Amém. Vamos fazer juntos essa oração de entregar a vida para Jesus e também de reconciliação. Vamos todos orar juntos ao Senhor. Senhor Deus, nessa noite eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos para me dar vida. E eu entrego hoje a minha vida ao Senhor Jesus. E declaro que a partir de hoje eu servirei ao Senhor Jesus todos os dias da minha vida. Amém e amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Estenda suas mãos para cá, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu sei que há festa no céu e há festa também aqui. Porque o propósito principal do Evangelho é esse. É cuidarmos de vida. É a salvação, é a reconciliação. Por isso eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que aqui estão. E eu declaro, Senhor, vidas aos pés do Senhor, joelhos firmes em oração, corações voltados para os propósitos do Senhor. Eu declaro que a partir de hoje, meu Deus, o Senhor irá endireitar as veredas dessas pessoas, abrindo um caminho aonde o Espírito Santo os conduzirá em tudo o que eles fizerem. Que o Teu amor, a Tua graça seja derramado de uma forma tão poderosa sobre a vida dessas pessoas, que eles sejam transbordados desse Teu amor que nos socorre, que nos resgata e que nos transforma. É o que eu declaro sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Deus abençoe vocês. Vou pedir para vocês irem até ali e acompanhar essa moça, que ela vai pegar o telefone para a gente ligar para vocês, tá bom? Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus.